Então dê lugar ao Espírito de Deus. Amém. Glória a Deus. Senhor meu Deus e Pai, no nome de Jesus, quero te louvar, Jesus, pela presença do teu Filho nesse lugar, nessa noite, Deus, qual o Senhor se coloca como instrumento do Senhor em tuas mãos. Senhor, que não seja aqui o Moisés, mas o Senhor, revelada a palavra ao seu coração, ajude, Espírito Santo, ó Deus, para que ele seja instrumento em tuas mãos e a tua palavra cumpra, ó Deus, a tua vontade em nós. Ajude ele nesta revelação e a tua igreja venha a entender e compreender o propósito do Senhor para essa noite em nossas vidas. Nós oramos no nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, igreja. Gostaria de saudar a igreja com a paz e a graça do Senhor. Quero dizer aos irmãos que eu estou muito feliz por estar aqui mais uma vez. Já vim aqui algumas vezes, estou muito grato a Deus pela oportunidade, ao pastor Robson, à diaconisa Cíntia, por essa oportunidade. Sem mais perca de tempo, abra a sua Bíblia juntamente comigo, recebe, me dá aquela força abençoada, em nome de Jesus. Abra a sua Bíblia no Evangelho de Jesus segundo escreveu Lucas, médico, capítulo de número 5, verso 1. Quem achar, diga amém. Glória a Deus. Está lendo para a gente assim. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Entrando num dos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se ensinava do barco a multidão. E quando acabou de falar, irmão, faze-te ao mar alto, lançai as vossas redes para pescar. Respondendo Simão, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas porque mandas, lançarei a rede. Verso de número 8. E vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, porque sou um homem pecador. O último verso 11. Elevados os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Pode se assentar glorificando o nome do Senhor. Glória a Deus. Curva a sua cabeça. Espírito Santo, meu Deus, meu Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, eu estou aqui, Espírito Santo, meu Deus, na tua dependência. Pai, eu te peço, Espírito Santo, que o Senhor possa me ajudar, Senhor, a transmitir aquilo que o Senhor colocou no meu coração, meu Pai, a tua igreja. Pai, essas pessoas vieram aqui, meu Deus, para escutar a tua palavra, meu Deus, que o Senhor possa falar o coração de cada um, meu Pai, que o Senhor Espírito Santo conhece o oculto, conhece a necessidade, meu Pai, da tua igreja. Então que a tua palavra, Espírito Santo, venha tomar frente em nome de Jesus. É isso que eu te peço e te agradeço. Amém e graças. Irmãos, eu estava aqui meditando nessa mensagem a qual o Senhor colocou no meu coração. E sabe, eu falei: Espírito Santo, me dá uma palavra, porque toda vez que eu venho, eu peço a direção do Espírito Santo, para que o Espírito Santo possa me conduzir, para que o Espírito Santo possa falar à igreja, pois Ele sabe da necessidade. E o Espírito Santo falou no meu coração: leve uma palavra leve a minha palavra à minha igreja, para que possa ser uma palavra que possa encorajar a minha igreja a não parar. Leve uma palavra que leve a minha igreja, que a minha igreja entenda que não é tempo de parar, não é tempo de estacionar, mas é tempo de prosseguir. Nós estamos num momento muito difícil nessa pandemia. É um momento que o desemprego tem batido na porta de muitas pessoas estão desempregadas, muitas pessoas não sabem mais o que fazer, muitas pessoas estão se encontrando perdidas, mas ainda há uma esperança. Esses dias foi falado sobre o culto: traga memória daquilo que te traz esperança. Talvez você entrou por essa porta hoje, talvez falando: Moisés, a esperança no meu coração está morrendo, a esperança no meu coração está se acabando, mas a palavra de Deus vai dizer em 1 Coríntios capítulo 13, verso 13, 3 coisas permanecem: a fé, a esperança e o amor. Então, se você está em Cristo, que você possa ser cheio de esperança de Deus nessa noite do Senhor Jesus. E aqui
é interessante que a palavra de Deus vai narrar sobre o primeiro encontro de Jesus e Pedro na ótica de Lucas. Aqui é o primeiro encontro que a Bíblia relata sobre Jesus e Lucas. Mas antes que Jesus comece a formar o discípulo, tem um contexto atrás. Nós sabemos que Jesus era filho de Maria e de José. Nós sabemos que Jesus nasceu numa manjedoura e que Jesus aqui veio para salvar a nossa vida e morrer pelos nossos pecados. A Bíblia não relata muito sobre Jesus, mas deixa alguns quesitos sobre Jesus, nos ensina algo. E a palavra de Deus vai dizer em Lucas capítulo 2 sobre o menino Jesus. A Bíblia diz que Maria e José levavam o seu filho Jesus ao templo todo ano da Páscoa, que era costume dos judeus. E a Bíblia diz então que os seus pais levam Jesus a Jerusalém. E agora eles vão celebrar a Páscoa, vão celebrar um costume judaico. Mas a palavra de Deus diz que então seus pais eles voltam para casa e eles perdem Jesus, eles deixam Jesus lá em Jerusalém. E quando eles chegam até sua casa, eles vão lembrar que esqueceram de Jesus no templo. Você não entendeu? A palavra de Deus diz que Maria, então, ele se dá conta que esqueceram de Jesus. Eles se dão conta que havia perdido Jesus. E no momento que eles se dão conta que perderam Jesus, a Bíblia diz que Maria e José começam a procurar Jesus. E a Bíblia diz então que Maria, ela vai para a casa de alguns conhecidos, vai para a casa de alguns familiares procurando Jesus. Sabe o que eu aprendo com isso? Ela tomou uma atitude certa, ela estava procurando Jesus, só que ela procurou Jesus em lugares errados. A palavra de Deus diz que ela esquece Jesus no templo. É algo que eu e você não podemos deixar. É algo que você aprendemos com isso, que a gente venha para o culto, que a gente venha para Jerusalém com Jesus, mas que quando a gente chegar na nossa casa, a gente possa levar Jesus conosco. E a Bíblia diz então que ela vai procurar Jesus, e quando encontra o menino Jesus, ele está no templo, ele está com doutores, ele está ali ensinando a palavra de Deus. E a Bíblia diz então que o menino Jesus cresce em sabedoria, em conhecimento e graça de Deus. É tão interessante que Jesus, desde novo, Jesus já sabia qual era o seu propósito. E foi isso que o Senhor colocou no meu coração. Moisés, diga para a minha igreja, fala para a minha igreja não tirar os olhos do meu propósito. Eu sei que às vezes a situação vem difícil, eu sei que muitas das vezes vem situação para a gente parar, vem situação para a gente desistir, mas não é tempo de parar, não é tempo de estacionar, é tempo de você continuar andando, de você continuar em busca do propósito de Deus, a qual Ele estabeleceu para a tua vida. Aleluia. Aleluias. E a palavra de Deus diz então que o menino Jesus vai crescendo em graça e em sabedoria. E o Senhor me deu o tema: volte para o mar. E Jesus agora cresce, agora Jesus começa a iniciar o seu ministério. A Bíblia narra sobre Mateus capítulo 3, vai começar a falar sobre João Batista. Agora João Batista está no deserto batizando o povo e pregando sobre o arrependimento. Agora João Batista está pregando, levando a salvação, batizando o povo no deserto. E Jesus chega, e a palavra de Deus é interessante que João Batista reconhece Jesus e fala assim: Jesus, não me convém que eu venha te batizar, mas convém que você me batize. Jesus fala assim para ele: deixe que assim aconteça. E a Bíblia diz que Jesus é batizado, e a palavra de Deus diz que o Espírito Santo vem como pomba sobre Jesus. E ali Jesus ele é revestido, e depois a Bíblia diz em Mateus 4 capítulo 1, o Espírito conduziu Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. Sabe o que eu aprendo com isso? Jesus ele iniciou o seu ministério com quantos anos? 30. E quanto tempo Jesus ele realiza o seu ministério? Somente 3. Ou seja, não importa o tempo que você tem o seu ministério, não importa o tempo que você prega, o tempo que você louva, o tempo que você adora, mas o Senhor quer saber o tempo do seu preparo. Jesus ele se preparou 30 anos para depois exercer 3 anos. Então o Senhor quer preparo da nossa vida com Ele, em nome de Jesus. Então Jesus ele é conduzido pelo Espírito ao deserto. É interessante que a palavra conduzir vem do Espírito Santo. É o Espírito Santo que tem essa capacidade de nos conduzir. E a Bíblia diz que o inimigo ele tenta Jesus. Você nunca vai ver esses valores se inverter. Agora Jesus está no deserto. E sabe o que eu aprendo com isso? Jesus ele é tão interessante. Sabe por que quando Satanás ele aparece no deserto, Jesus ele resiste? Porque ali primeiro a presença de Deus já havia descido sobre Jesus. Talvez você está passando no deserto, mas se você tiver com a presença de Deus, você vai expressar
prevalecer no meio desse deserto. É isso que Jesus fez. Jesus ali estava com a presença, e ali Jesus foi conduzido para o deserto. E a palavra de Deus vai dizer então que Jesus dá início ao seu ministério. Aí Jesus agora vai orar, agora Jesus vai falar com o Pai, agora Jesus desce do monte, e Jesus ali vai procurar os discípulos. E a Bíblia diz então que aconteceu que ele estava com uma multidão, mas é interessante que essa multidão era uma multidão diferenciada, era uma multidão que estava prestativa em ouvir a palavra de Deus. A Bíblia diz que é tão interessante que a multidão estava se apertando para ouvir Jesus. E a Bíblia diz então que viu estar 2 barcos junto à praia. Jesus agora está ministrando em Genesarai para uma multidão, e Jesus avista 2 barcos na praia. E a Bíblia diz então que Jesus ele escolhe o barco de Pedro para entrar. Talvez você chegou nessa noite aqui cabisbaixo, triste, abatido, talvez sem força, mas o Espírito de Deus te trouxe nessa noite para te dizer: não é tempo de parar, é tempo de continuar a remar. Receba essa palavra em nome de Jesus. E a Bíblia diz então que Jesus ele chega no momento crucial. A Bíblia diz que os discípulos estão lavando as suas redes. Jesus chega no barco, Jesus escolheu o barco de Pedro. Mas o mais interessante é que o propósito de Jesus não era simplesmente fazer parte da história da vida de Pedro. Quantas pessoas que nós conhecemos que já escutaram falar de Jesus, que conhecem até Jesus, mas Jesus simplesmente visitar. Jesus ele veio para pousar no seu coração. Jesus não quer simplesmente entrar, tomar café para depois mais tarde você sentir fome. Ele quer entrar no seu coração, quer fazer você almoçar e jantar, para você sair daqui saciado com a sua palavra. Quando Jesus tenta chegar até o barco de Pedro, ele chega com um propósito de entrar no coração. Era algo muito mais profundo. E você vê que Pedro está desanimado. Pedro agora está lavando as suas redes, porque ele estava lavando as redes porque havia pescado toda a noite e nada apanhou. E pela manhã Pedro está frustrado, Pedro está desanimado, e Pedro lava a rede para ir embora. Só que aí Jesus aparece na cena, Jesus aparece naquele momento, e foi isso que o Espírito Santo falou no meu coração: não é tempo de lavar a rede. Talvez você entrou por essa porta dizendo: Moisés, não dá mais para continuar, não dá mais para prosseguir, eu estou pensando em desistir, eu estou pensando em parar, porque a minha noite de ontem foi ruim. Eu não sei o que te levou a esse pensamento, o pensamento de desistir, mas o Espírito Santo te diz: não é tempo de lavar as redes, é tempo de você voltar a pescar, é tempo de você voltar para o mar. Eu não sei o que te levou a esse pensamento de desistir, de parar, de parar o seu ministério, de parar a sua fé. Talvez os problemas tenham se levantado, mas que você possa entender qual é o propósito de Deus na tua vida, em nome do Senhor Jesus. E a Bíblia diz que, entrando num dos barcos de Simão, a Bíblia diz que então Jesus agora entra no barco de Pedro. E agora Jesus ele fala para Pedro: Pedro, afasta-se um pouco da terra. E Jesus agora começa a ministrar sobre o barco de Pedro. Quando Jesus fala agora: Pedro, afasta-se um pouco da terra, Jesus está falando agora: Pedro, eu vou te levar para outros mistérios, mas é necessário que você afaste-se da ótica terrena. É necessário que você saia um pouco da vida material, que agora eu vou te levar a outra dimensão. Ali Jesus entra no barco de Pedro e começa a ministrar. E sabe o que é o interessante? Que Jesus começa a ministrar para Pedro, que estava dentro do barco, e Jesus começa a ministrar para a multidão que está fora do barco. Ou seja, a palavra de Deus não é simplesmente para quem está aqui dentro, mas é também para aqueles que estão lá fora, em nome do Senhor Jesus. E ali Jesus começa a ministrar, e a palavra vai sendo edificada, a palavra vai sendo levada. E é interessante que eu olhei e eu falei: Senhor, Pedro ele queria desistir, o Senhor aparece na vida dele. Mas o mais interessante, sabe o que é? Que Pedro ele tinha tudo para pescar. Você vê, Pedro ele era pescador. Pedro ele não pescava por hobby ou simplesmente por diversão, mas Pedro ele vivia da pesca. E Pedro ele entendia de peixe, ele sabia que os maiores peixes saíam à noite. Mas é interessante que Pedro aqui é uma pessoa preparada. E o preparo não vem da noite para o dia. O preparo exige tempo. É como uma faculdade. Primeiro você precisa ter vontade para iniciar uma faculdade. E você inicia com essa vontade. Só que chega uma época da sua vida que, se você não simplesmente tiver vontade, você não vai conseguir terminar a faculdade. Você precisa fazer o quê? Perseverar.
E ali você precisa perseverar todos os dias, porque na faculdade, quando você inicia, vai vir um dia de chuva, vai vir um dia de sol, vai vir um dia de neblina, que vocês estão entendendo o que eu estou falando? Vai vir na faculdade, você precisa perseverar, porque o dia de chuva vai vir também. E além de Pedro ter vontade, ter perseverança, ele exigiu o quê? O seu tempo. Então Pedro era uma pessoa preparado para pescar, porque ele dependia disso. Então era uma pessoa que se dedicava nisso. Mas é interessante que ele não pesca. E além de ser uma pessoa preparada, Pedro ele também tem as ferramentas para pescar. Pedro ele tem um barco e tem a rede e é preparado, mas ele não pesca. Mas eu falei, Senhor, por que Pedro é preparado? Porque Pedro tem ferramenta, mas Pedro não pesca. E o Senhor falou no meu coração, sabe por que Pedro não pesca? Porque ele sua força. Aqui Pedro está dependendo da sua capacidade. Pedro aqui está dependendo da sua inteligência. Por isso que ele não pesca. Mas você vai ver no verso 5 que Jesus fala para ele: Pedro, lança a rede. Aí ele fala: Senhor, porque tu mandas, eu lançarei a rede. Em outras palavras, Pedro estava falando para Jesus: Jesus, agora eu não dependo mais da minha força. Jesus, agora eu não dependo da minha capacidade, eu não dependo mais da minha inteligência, mas eu dependo do Senhor, porque o Senhor manda eu lançar a rede, Pai. Agora eu lanço, porque eu dependo de Ti agora, Pai. E a Bíblia diz então que Pedro lança a rede e vem uma grande quantidade de peixe. Aleluia. Mas é interessante que a quantidade de peixe vem. E o que me chama a atenção é que a Bíblia diz que o barco quase vai o quê? A pique. O barco está cheio de bênção, mas o barco quase tomba. Ou seja, a gente precisa tomar cuidado, porque a gente não está simplesmente sujeito a cair quando as coisas estão más, mas também quando as coisas estão o quê? Bênção. Porque a Bíblia diz que uma bênção antecipada fora da hora não se torna bênção, se torna o quê? Maldição. E a Bíblia diz então que o barco quase tomba, mas não tomba. E a Bíblia diz então no verso 11: levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Aqui é interessante que Pedro agora ele tem um encontro com Jesus. Agora Pedro entende que Jesus não queria simplesmente fazer parte da sua história, mas aqui Pedro está entendendo que Jesus queria entrar no seu coração. E aí Pedro entende que agora ele precisa viver na dependência de Deus. E a Bíblia diz então que Pedro ele deixa tudo. Quando a Bíblia diz que Pedro ele deixa tudo, ele deixa não simplesmente a sua profissão, mas Pedro deixa para trás também os seus sonhos. Pedro agora também deixa os seus projetos. Pedro agora deixa tudo aquilo que ele acredita para começar a viver os planos do Senhor para a vida dele. Em outras palavras, ele estava dizendo: Senhor, eu tenho um plano, Senhor, eu tenho um projeto, Senhor, agora não dependo mais daquilo que eu acho, daquilo que eu penso, mas porque o Senhor me chamou, Espírito Santo, eu deixo tudo e vou viver nos seus sonhos, eu vou viver os seus projetos, eu vou viver a tua dependência para a minha vida, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Mas Pedro agora começa a caminhar com Jesus. Agora Pedro ele quer, está sendo formado um discípulo. E a palavra discípulo significa ser uma pessoa disciplinada. A Pedro agora começa a engatinhar com Jesus. Mas Pedro vai aprender que discípulo é uma coisa muito louca. Nem todo dia vai estar bem, nem todo dia vai dar tudo certo. Pedro agora começa a caminhar com Jesus. Jesus começa agora a realizar maravilhas. Agora os discípulos estão andando com Jesus. E a Bíblia diz que certa vez Jesus ele chega até Pedro e fala: Pedro, Satanás pediu para cirandar a tua alma. Cirandar, ou seja, peneirar a tua alma, mas eu roguei por você. Satanás queria peneirar a vida de Pedro, mas Jesus ele não deixou, porque o Pai ele intercede por nós. E a Bíblia diz então que Pedro ele aprende. Certa vez os discípulos eles estão com Jesus, e agora os discípulos agora estão discutindo, os discípulos agora estão falando, e Jesus chega e fala: quem vocês acham que eu sou? Uns dizem que eu sou Elias, outros dizem que eu sou Jeremias, outros dizem que eu sou Moisés. E Jesus fala para Pedro: Pedro, quem você acha que eu sou? E ele fala: tu és Cristo, Filho do Deus vivo. E Jesus olha para Pedro e fala: agora realmente a carne nem o sangue te revelasse, mas o Espírito de Deus que está em vós. Agora Pedro é reconhecido, e Jesus ainda continua e fala: através da tua vida, Jesus aqui faz uma promessa, através dessa palavra, através de Pedro eu edificarei a minha igreja. E você vai ver mais para frente agora Jesus fazendo essa promessa para Pedro. Você vai ver mais para frente que Jesus agora se destaca.
E agora Jesus vai falar assim: está chegando a minha hora de ser crucificado, está vindo a minha hora de ser crucificado. E a Bíblia diz então que Pedro, ele fala: Senhor, tenha compaixão do Senhor, tenha compaixão. E Jesus olha para Pedro e fala: arreda-te de mim aqui, Satanás. Agora Pedro começa a entender que andar com Jesus, há dias que vai estar tudo colorido, tudo bom, tudo bonito, mas vai estar dias também que você vai receber palavras duras de repreensão. Sabe por quê? Porque o Pai te ama e Ele corrige o filho a quem ama. E agora nós vemos Pedro engateando na fé. Pedro agora vai começar a aprender diversas coisas. Agora Pedro começa a andar com Jesus. Agora Pedro, ele começa a entender qual é o seu chamado, qual é o seu propósito. E a Bíblia vai dizer que Jesus está na mesa. E Pedro fala assim: Jesus, antes eu não negarei você, nem na morte, nem na prisão. E Jesus fala: Pedro, antes que o galo cante, você me negará 3 vezes. Vai chegar o momento de Jesus ser crucificado. E a Bíblia diz que eles pegam Jesus e Pedro, ele está lá, ele segue o povo. Então Jesus, ele está lá, Pedro também está. E a palavra de Deus vai dizer que quando Jesus é crucificado, eles perguntam a Pedro: Pedro, você estava com ele também? Porque a sua maneira de falar, ali é a 2ª vez que Pedro nega. Na 3ª vez o galo canta e Pedro, ele se lembra das palavras de Jesus. E ali é interessante que Jesus é crucificado e Pedro, ele se sente triste. Agora Pedro, ele vai voltar para a velha vida, porque quando Jesus morre, Pedro, ele esquece das promessas de Jesus. Quando Jesus morre, Pedro e os discípulos esquecem que um dia andaram com Jesus, que um dia caminharam com Jesus. Em João capítulo 21, não precisa abrir não, capítulo 4, vai estar dizendo assim: e sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Aqui a palavra de Deus diz que Jesus então, ele tenta um reencontro com Pedro. Jesus já havia tentado entrar no coração de Pedro, mas agora Jesus é crucificado e voltam para a velha vida, voltam para aquilo que fazia. E a Bíblia diz então que eles estão na praia e Jesus aparece pela manhã. Agora Jesus vai aparecer pela manhã e Jesus está trazendo a memória das promessas. Jesus agora está trazendo memória aos discípulos que um dia havia prometido a eles que através da vida dos discípulos, que ali havia uma promessa. E ali a promessa estava morta no coração. Talvez você entrou nessa noite achando que as promessas de Deus morreram no seu coração. Talvez você entrou nessa noite por essa porta achando que as promessas de Deus não vai se cumprir na tua vida. Talvez o Espírito Santo tenha esquecido de você, mas o Espírito Santo colocou a palavra no meu coração para te dizer: a promessa ainda está de pé, a promessa ainda está viva. Não importa se Jesus morreu, mas Jesus falou que ia ressuscitar. Jesus, ele ressuscita, ele vem com a promessa também. Você vai ver no capítulo em Atos, capítulo 1, vai dizer ali, capítulo 1, verso 4, se eu não me engano, não me falha a memória, vai dizer que Jesus está falando aos discípulos: ficai em Jerusalém, que até do alto sejam revestidos. Ali eles tomam posse da promessa, que era o Espírito Santo, e ali eles são formados discípulos, são formados apóstolos. Mas é interessante que Jesus, ele aparece na praia, e Jesus ali, ele está com um peixe, Jesus com brasa, e quando aquele a qual o Senhor ama, que é João, a Bíblia diz que ele cutuca Pedro e fala: Pedro, é o Senhor. Os discípulos vêm correndo e Jesus, ele está ali em cima. A brasa representa o Espírito Santo, o peixe representa almas e o pão, o Cristo verdadeiro. E quando eles chegam até a praia, você vai ver que Jesus, ele tem a senha do coração de Pedro. E Jesus espera um momento e fala: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, eu te amo. Ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Jesus vai falar outra vez: Pedro, você me ama? Ele falou: Senhor, eu te amo, então apacenta as minhas ovelhas. Ele vai falar pela 3ª vez: Pedro, você me ama? Ele fala: Senhor, é claro que eu te amo. Ele fala: então apacenta as minhas ovelhas. Quando Jesus fala para Pedro: se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. É interessante que Jesus, ele não fala: se você me ama, prega a minha palavra. Se você não me ama, louva
Mas ele fala: Pedro, se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Se realmente eu e você amamos a Cristo, é momento da gente apacentar, é momento da gente cuidar daquilo que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, porque o amor não é com palavras, amor é com atitude. E Pedro agora ele entende que ele precisa apacentar aquilo que é do Pai. Vocês estão entendendo? Glória a Deus. Nós vemos que Pedro ele entende qual é o propósito aqui. Agora Pedro ele tem um encontro verdadeiro. A palavra de Deus diz que Pedro ele nega 3 vezes. Quando Jesus aparece na praia é a 3ª vez. E quando Jesus pergunta: Pedro, você me ama? São 3 vezes. Em outras palavras, Jesus estava falando: Pedro, você me negou 3 vezes, mas eu te perdoo as 3 vezes. Apacenta minhas ovelhas e continua, porque a promessa que eu te fiz na tua vida, ela vai se cumprir. Receba essa palavra em nome de Jesus.